O estádio Beira-Rio pode ter os seus name rights adquiridos nessa temporada de 2022. No vídeo de hoje, irei trazer aqui as estimativas, inclusive, de quanto o Internacional poderia colocar no bolso nas próximas temporadas. Além disso, por que que esse acordo ainda não foi fechado? O Beira-Rio, que foi um dos palcos, inclusive, da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, e como, inclusive, que a rivalidade Grenal pode atrapalhar essas negociações com empresas locais e também internacionais, multinacionais instaladas no futebol brasileiro. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 30 mil inscritos aqui no YouTube do Black Card. Eu irei começar o vídeo de hoje explicando o que é esse negócio de name rights. Basicamente é a concessão do direito de nome da praça esportiva para uma marca, enfim, algum evento que queira, inclusive, patrocinar aquele local, No caso aqui no Brasil já temos exemplos consolidados, como por exemplo do Corinthians recentemente com a Neoquímica, além do Palmeiras com a Allianz, mas é algo que a gente ainda vê raramente dentro dos clubes, principalmente se tratando do G12, que grande parte deles tem estádios próprios e não conseguem monetizar da melhor forma possível. Eu até diria mesmo que daqui a uns 10, 15 anos a gente vai olhar e ver tantos grandes estádios dentro do futebol brasileiro e da América do Sul também, sem name rights. É a mesma coisa de um time hoje disputar um campeonato nacional, Libertadores, enfim, sem um patrocinador master na camisa. Pelo menos é esse o retrato que a gente tem em comparação com o futebol europeu, asiático e principalmente norte-americano, um modelo já bem consolidado por lá há várias gerações. Mas aqui no futebol brasileiro ainda encaminhando, e do lado do Internacional a direção não pensa diferente, quer sim realmente colocar mais esse dinheiro que vem ficando na mesa já nas últimas temporadas. Em 2013, o presidente na ocasião, Giovanni Luigi, do Internacional, ele garantiu que não tinha propostas para a aquisição dos name rights do Beira-Rio antes da reforma, enfim, da reconstrução do estádio para a Copa do Mundo de 2014, somando aí uma capacidade de 50.800 torcedores, sendo o 10º maior estádio do Brasil, o José Pinheiro Borda, em Porto Alegre. Dessa forma, já tinha deixado claro ali que uma das questões que realmente pegava muito para não concretizar um acordo era por conta da grande rivalidade Grenal, entre Grêmio e Internacional, poderia atrapalhar a marca caso o patrocinador viesse só para um lado das equipes, é algo que inclusive já é bem rotineiro entre os torcedores, o mesmo patrocinador master das camisas tanto do Grêmio quanto do Inter estão presentes desde 1998, ou seja, mais de 20 anos eles são iguais, idênticos, os mesmos patrocinadores, tanto lá inicialmente de 98 até em 2000 com a GM Motors, no caso da Chevrolet. Além disso, depois chegou a Banrisul, um dos principais bancos inclusive da região sul do país e do Brasil, que patrocinam desde aquela temporada de 2001 as duas equipes, e a tendência é que não saem tão cedo. Então, assim, realmente é bem complicado essa situação. Temos alguns casos parecidos, como por exemplo do Cruzeiro e o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, que grande parte deles tem o mesmo patrocinador master, como por exemplo os supermercados BH, que até mesmo o América Mineiro é patrocinado, assim como o Banco BMG, mas nem se compara essa rivalidade assim a um ponto de nem chegar aí na empresa do cara ou algo do tipo consumir os mesmos produtos. Atualmente, por exemplo, tem alguns exemplos, como a Banrisul, a Tramontina e a Unimed, que patrocinam ou patrocinavam até recentemente as duas equipes, ou seja, a marca fica muito com medo de associar apenas com um clube e ter aquela reprovação, principalmente das empresas locais, instaladas ali no Rio Grande do Sul, até mesmo na região do país, que pode ter ali uma marca associada a um único clube. Nos resta ali aquela solução básica, ou patrocina os dois, o que seria realmente algo mais provável, já que, por exemplo, o próprio Banrisul, que já está investindo no futebol há muitos anos, quem sabe poderia tentar essa grande aquisição. Entretanto, como eu já disse, são os valores ali milionários, e principalmente se tratando de duas aquisições ao mesmo tempo. E tanto pelo lado do Grêmio quanto também do Internacional, eles não explorariam o melhor da sua marca, ou seja, vender ali separadamente por um valor bem maior. Se juntasse, obviamente, os dois, poderia ser negociado mais para baixo esses acordos, entre tanto o clube quanto também essa empresa interessada. Outra questão também importante da gente falar é em relação à comparação, com outros exemplos aqui do futebol brasileiro, quanto que o Internacional, quem sabe, poderia lucrar aí com o Beira-Rio. E é uma forma da gente tentar prever isso, já que nos últimos anos não teve nenhum tipo de análise ou algo do tipo, a gente comparar como que foram os acordos fechados no futebol brasileiro
nas últimas temporadas, tendo aí como principais, né, meios de sucesso tanto o Palmeiras quanto também o Corinthians, fechando com a Allianz e a Neoquímica recentemente, o Palmeiras lá em 2014 e o Corinthians agora em 2020, valores aí que giram na casa de 300 milhões de reais por 20 anos de contrato. Em segundo lugar vem também o Atlético Mineiro com a MRV, que está financiando tanto o seu estádio, além disso pagou aí 60 milhões de reais para contar com os name rights da Arena do Galo por 10 anos de duração, tendo ali algumas outras cláusulas também para renovação automática. Então o Internacional poderia se basear mais ou menos dentro desses números, como já tem seu estádio próprio, não vai precisar, por exemplo, de alguma ampliação, reforma ou algo do tipo, né, já que está realmente bem moderno. Eu colocaria mais ou menos uma estimativa na casa de 200 a 250 milhões de reais. Não vejo o Inter, por exemplo, fazendo um bom negócio, se assim podemos dizer, por menos de 200 milhões, tá bom? Se a gente for nesse caso mais pessimista, caso o Internacional fechasse um acordo de 200 milhões de reais por 20 anos de duração, daria uma média de 10 milhões de reais anuais. Lembrando que essa parcela nunca é paga de uma vez só, tá bom? Caso aí, por exemplo, o Inter feche com a Banrisul e fique acordado 200 milhões, não irá cair esse dinheiro de uma vez nos cofres do clube, tá bom? É apenas aí parcelas ou anuais ou mensais, depende muito como as duas partes irão negociar. Então, nesse caso, nosso caso fosse negociado aí por exemplo, por 200 milhões de reais, seria 10 milhões anuais e mensais na casa de 833 mil. Caso fosse uma negociação, inclusive, beirando os moldes ali do Palmeiras e também do Corinthians, mais ou menos na casa de 250 milhões de reais, daria 12 milhões e 500 por ano e por mês isso daí daria uma fatia mais ou menos de 1 milhão de reais. Não chega a ser uma grana assim que vai mudar a história do time ou fazer um elenco super competitivo no cenário mundial, entretanto é sim uma grana muito boa, muito grande e que os clubes já têm, né, o seu estádio, enfim, pode monetizar da hora que quiser, apenas tem que encontrar, né, o que é o mais difícil, inclusive, esse grande financiador para o estádio, mas com toda certeza perdendo, né, se assim podemos dizer, deixando de ganhar esse 1 milhão de reais mensais, por exemplo, quantas boas contratações, né, para o elenco do Inter ou outros investimentos também poderiam ser feitos pelo lado colorado nas últimas temporadas, né? Outro caso também que aconteceu lá em 2013 foi com o grupo Petrópolis, onde que eles são donos, né, da Itaipava, iniciaram conversas com a diretoria do Internacional, entretanto preferiram, né, até mesmo por conta dessa associação apenas com um dos gigantes da região sul do país, preferiram instalar suas fábricas, né, que já estavam ali consolidadas na região nordeste e também investir na aquisição dos name rights da Arena de Pernambuco e também da Arena Fonte Nova, né, em Recife também em Salvador, valores que giraram na casa de 51 milhões de reais, teve alguns reajustes da temporada, no caso de 10 anos de duração, de 2013 até agora em 2023. Outras grandes empresas também instaladas na região sul do país, já disse aqui várias vezes, né, sobre o Banrisul, que vem sendo um dos principais apoiadores tanto do futebol da capital, né, de Porto Alegre, quanto do futebol gaúcho em geral, além da Sicredi, que é outra instituição financeira muito grande presente no estado, além de outras grandes marcas, né, como a Renner, a Camil, a Rondon, a Tramontina e também a Marco Polo de Caxias do Sul. Eu quero saber sua opinião sobre, né, esse negócio de name rights, como você acha que pode, inclusive, ser acordada essa parceria, se assim podemos dizer, entre Grêmio e Internacional, caso uma empresa quisesse patrocinar os dois clubes, né? Obviamente é uma situação bem mais improvável, mas com toda certeza é uma praça esportiva muito importante, uma das principais, inclusive, do futebol mundial, merece essa atenção, com toda certeza tem várias empresas, inclusive, interessadas em fazer esse tipo de investimento. O Internacional precisa ir buscar, né, a sua melhor forma de colocar essa grana no bolso, assim como os gigantes clubes aqui do futebol brasileiro já fizeram, né? O Atlético Mineiro mais recente, o Corinthians e também o Palmeiras, além de casos do Atlético Paranaense, lá ainda na temporada de 2006. Quero saber sua opinião, né? Qual a melhor forma para o Inter chegar num acordo com o name rights já para as próximas temporadas e poder, quem sabe, investir mais no seu elenco. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!